ao útero e, se for fecundado, não vai gerar uma menstruação. Então, esse úterozinho fofinho, muito fofinho mesmo, é mais para exemplificar uma outra parte do ciclo. E aqui eu trouxe... Aqui, ó. Essa aqui é a parte que nos interessa. Vamos entender. Essa aqui foi uma imagem criada por uma dermatologista, da clínica dela chama Dermalife. Tudo que eu uso dos outros eu tenho que falar. Doutora Marina Von Amon, uma ilustração do útero, num dia normal, e olha só, num dia de menstruação. Vocês já pararam para pensar que aquele inchaço que vocês sentem, ele é físico? Ele não é só uma sensação? Vocês sabiam que o útero aumenta? É que aqui tem uma ilusãozinha de ótica, né? Tenta descer essa imagem do normal mais para cá, ele vai ficar menor, mas aqui dá uma impressão que ele é muito, muito menor. Vocês conseguem ver? Quando vocês vão ficar menstruadas, vocês param para fazer esse carinho consigo mesmos? Fala, poxa, meu útero está mais inchado, ele está maior. Sim ou não? Ou nem passa isso pela cabeça? Vocês sabiam que a sensação de inchaço ela não é só sensação, ela é física também? Não? Então mais um crédito no banco da riqueza menstrual de vocês. Vocês estão muito animados, né? Tô tentando. Mas olha só, por que eu estou ilustrando isso, gente? O tal do amor que a gente despertou agora, ele é realmente funcional, tá? Então, quando você estiver no seu ciclo, quem sabe aqui em que época do ciclo está agora? Quem está menstruada hoje? Quem tem vergonha de falar? Se tiver vergonha, ainda é tabu. Tem duas meninas menstruadas. Então, dá uma colocadinha assim na mão na barriga agora e fala, ai, úterozinho lindo, te amo. Porque ele tá mais inchadinho. É um dia para você cuidar mais de você, sim ou não? Sim. Mas é só no dia da menstruação que a gente deve pensar nessa mudança fisiológica? Vocês acham que se você acompanhar do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação, vai fazer alguma diferença nas suas sensações, no seu estado psicológico e até mesmo nas suas sensações físicas? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem tem dúvida? Não sei. Bom, eu posso dizer para vocês, sim, faz. Eu sou prova disso, as pessoas que eu trato são prova disso. E a intenção de ilustrar com essa imagem é vocês se darem mais valor nesses momentos. Por quê? Se eu voltar aqui alguns slides, lá para o comecinho, lembra das coisas que a gente sente durante a menstruação? Mau humor, dores, irritação, TPM, crises emocionais. Quanto disso só tem a ver com o fato do nosso órgão e o nosso cérebro estarem interagindo de uma forma mais inchada, né? O nosso órgão e o nosso cérebro estão trabalhando juntos para fazer todo esse ciclo menstrual. São glândulas do nosso cérebro que precisam estar ativadas. Você acha que se você pensar sobre você com apelidos pejorativos, raiva, nojo, vergonha, isso vai te trazer mais benefícios em relação ao seu ciclo, em relação a como você vive as suas sensações da menstruação? Com certeza não. Então, a ideia de você entender fisiologicamente o que acontece com o seu corpo é você também integrar essa parte do carinho. Tem alguns slides que ele pula. Agora eu trouxe aqui para vocês um videozinho que ele é muito legal. Só não sei como é que eu vou controlar. Deixa eu ver aqui se eu vou ter o controle. Que eu vou parando ele para ir explicando. Peraí. Deixa eu voltar. Menino! Alguém já viu esse vídeo? Ele é um videozinho que circulou bastante na internet. Ele vai mostrar em 2 minutos um ciclo menstrual. Aqui ele fala sobre o que acontece nos hormônios nesse período, em cada período, tá?
Então, qual hormônio aumenta, qual hormônio diminui. Algumas sugestões de como você viver melhor cada uma dessas fases. Eu vou parando porque ele é rápido e talvez não dê para vocês lerem a legenda. Então, ó, o ciclo menstrual em 2 minutos. Dia 1. Sua menstruação começa. Estrogênio baixo, fadiga, contração uterina, cólicas. Época de exercícios leves. Quem faz exercícios todos os dias ou tem uma disciplina com atividade física, pelo menos 3 vezes por semana? Quando vocês ficam menstruadas, vocês fazem? Ou acaba faltando? Tem algum período do mês que a gente sente vontade de diminuir um pouco a intensidade e tal. Isso se chama respeito consigo mesmo. Então, quando você conhece bem seu ciclo, você lembra, nossa, por que será que eu estou com preguiça hoje? Por que será que eu estou com menos vontade hoje? Ah, eu estou na fase tal, minha progesterona está alta, meu estrogênio está baixo. Isso é importante para a gente ter mais riqueza menstrual, a gente entender o que está acontecendo no nosso organismo. Então, ela sugere que nesses dias você faça exercícios mais leves, até que a menstruação acaba. E aí ela acaba, a gente começa, em teoria, a melhorar. Enquanto os níveis de estrogênio aumentam, sua disposição aumenta também. Você se sente melhor. Bom, para dar uma animada. Aí aumenta o estrogênio. Olha, uma coisa muito importante aqui. Quem percebe que no meio do ciclo, não, durante uma fase do ciclo, você olha no espelho e fala, caramba, eu tô gata hoje! E quem olha no espelho perto da menstruação fala, gente, ainda bem que eu sou simpática. Não acontece? Vocês sabiam que a alteração hormonal, dependendo de qual hormônio está mais em alta e mais em baixa, a gente tem reflexo na nossa pele? Quem sabia disso? Eu, particularmente, eu sempre sei que eu vou ficar menstruada quando eu olho no espelho e falo, cruzes! Essa cara não é minha, o pior que é. Mas eu percebo claramente, o rosto fica menos simétrico. Simetria facial tem a ver com hormônios? Olha só que informação interessante para a riqueza menstrual. Quando eu vou ficar menstruada, eu olho, tem menos viço, sabe? Viço, brilho, fica mais opaco, dá mais oleosidade, pode sair mais acne. Então é aquele dia que a gente precisa se cuidar mais, com mais cuidado, ter mais cuidados, ou ficar lá se inferiorizando, falando que tá feia, se escondendo do mundo. Se a gente se ama, como vocês fizeram esse exercício agora, é claro que você vai aproveitar esse momento para fazer um peelingzinho, fazer uma máscara, aceitar que é assim mesmo. Se alguém falar que você tá isso ou aquilo, você vai mandar a pessoa para cima da montanha, meditar. Eu particularmente amo. Então, ó, a gente vai ver mais simetria facial em qual período? Quando a gente vai se aproximando do período fértil. Por quê? Porque a natureza é sábia, né? A gente já ouviu falar de feromônios? A gente troca isso sem precisar falar. Então, sem saber, a gente exala químicas que são captadas por outras pessoas. Homens e mulheres trocam isso e é nisso que a gente acaba, às vezes, também cometendo alguns erros na nossa vida, né? Como uma gravidez indesejada, às vezes porque você não sabe que você só está muito apaixonado, muito afim de um sexo ou de uma relação com uma pessoa que você está sendo parceiro ou não, porque os seus hormônios estão inspirando muito isso. Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Então, ó, a gente vai ficando do primeiro dia até a próxima menstruação, a gente tem esse aumento da nossa beleza, da nossa disposição, do nosso foco, da nossa vontade. E isso é o ciclo. A pele brilha, a alta da testosterona, ela também deixa você mais no topo, mais concentrada, mais rápida no gatilho. Uma boa época para tomar iniciativas. Epa! E veio o estrogênio todo, você está super sexy, super fértil. Você pode ter orgasmos mais intensos. Fica super pra cima, sociável, quer usar as roupas novas. Aí vem a ovulação. E já muda totalmente. Imagina, é aquela coisa, né? Vocês já viram o gráfico da oscilação hormonal da menstruação? Eu não coloquei ele aqui porque era isso. Eu não queria trazer o mais do mesmo, mas de repente eu falei nisso. Mas
a gente tem esse aumento de um hormônio, a diminuição de outro. Aí depois isso muda. Então é esse formato todo que vai dando essa sensação de onda, Luciana, que você comentou no começo. Nunca é igual. Nenhum ciclo menstrual é igual ao outro. Nenhum óvulo é igual ao outro. Nenhuma ovulação é igual a outra. Por exemplo, quem já teve menstruação com pedaços? Sabe aqueles pedaços que as pessoas chamam de coágulo? E você mesmo que já teve menstruação que você não teve pedaços? Sim? Ou é sempre com pedaços? Varia, não é? Então isso tem a ver com os nossos hábitos, com a nossa alimentação, tem a ver com o ciclo daquele mês, tem a ver com a estação do ano, é um conjunto de coisas. Gente, a menstruação, ela é um ponto-chave da saúde da mulher, porque é através dela que a gente entende realmente o que está acontecendo na nossa vida. Se, por exemplo, você precisa tomar decisões, você precisa ter a mente focada, você precisa ter a mente rápida no gatilho, mas você está lá pro dia da menstruação, em que o seu estrogênio está baixo e a sua progesterona está alta. Aí você vai se cobrar, eu sou incapaz, porque eu sou menos isso. Você pode se julgar, você pode se ver como inferior, simplesmente porque você não reconhece que, poxa, eu não estou na melhor fase do meu ciclo para iniciativas e decisões. Vou esperar 2 semanas para fazer isso. Sem se inferiorizar, sem se diminuir, sem se colocar para baixo. Faz sentido? Sim. Então, o óvulo é liberado, se não for fertilizado, ele vai se dissolver. E aí você tem essa mudança hormonal drástica, pode intensificar as emoções, também o cansaço. Vem a queda de estrogênio, aumenta a progesterona e testosterona, a pele fica mais oleosa, sai espinhas, cravos. Período para comer saudavelmente. A vida toda é período para a gente comer saudavelmente. Mas vocês já perceberam que vai chegando perto da hora do ciclo e a gente começa a enfiar o pé na jaca? A tendência de quando você está mais cansada é a sua mente entender que você precisa de mais energia. É quando você confunde a necessidade de ter mais energia com a necessidade de comer mais doces. Então, às vezes, a pessoa também ela acaba se inferiorizando porque ela não entende que essa vontade aumenta por oscilação hormonal. Aí ela se culpa porque saiu da dieta, se condena, se acha inferior, se compara com as modelos do Instagram, fica fazendo comparações mil com coisas que são completamente ilusórias. E se você souber exatamente em qual fase do seu ciclo, será que você não vai conseguir controlar melhor? Será que você não vai ter mais consciência dos seus hábitos? Legal, tá todo mundo fazendo sentido, então. Então, chegando lá, Aí a alta da progesterona vai no topo. Aí você começa a sentir os inchaços, queda na libido, vontade zero, pouca concentração. E apesar desse desânimo, vem uma orientação. Vença a sua TPM. Como? Aumentando a sua serotonina, se exercitando um pouco mais. É aquela coisa, às vezes a gente perde a vontade de se exercitar muito próximo da menstruação, mas é o que a natureza gostaria que você fizesse. Porque quando você está nesse estado, você tende a ir ladeira abaixo. Você tem que olhar para a ladeira e falar, bom, se eu soltar ela, eu vou rolar. O que eu vou fazer? Vou jogar uma corda e vou puxar, vou para cima. Como? Fazendo um cuidado maior, fazendo um autocuidado maior. Eu, particularmente, como eu acompanho meu ciclo, né, dia após dia, fazendo marcaçõezinhas, hoje mais de forma espontânea, mas eu levei 1 ano fazendo esse estudo de autoobservação comigo para eu virar mestra da minha menstruação. O que eu recomendo para vocês, coloca um propósito de durante 1 ano você anotar o máximo que você puder sobre cada um dos seus ciclos. Você vai fazer um grande estudo. Eu chamo de grande estudo das 12 luas. E aí o que acontece? Você precisa se empenhar um pouquinho mais pelo seu autocuidado para chegar até o dia da menstruação. Então, o que eu recomendo? Quando você percebe que, olhou na agenda e fala, semana que vem, tal dia, provavelmente eu vou estar menstruada. O que eu vou ter nessa semana na minha agenda? Eu vou ter que lidar com compromissos tranquilos. Vai ter um compromisso e outro que pode me estressar mais. Vai ter uma pessoa ou outra que pode me estressar mais. Eu vou ficar mais atenta. Eu vou me poupar. Você acha que o mundo vai te poupar? Você acha que alguém à sua volta vai olhar para a sua agenda e vai pensar, linda, vou poupar ela, porque semana que vem ela está menstruada? Não. É você que tem que fazer isso. Se você não fizer, provavelmente ninguém vai fazer, não.
Então você precisa ter essa atenção, você precisa olhar para você com amor, carinho, dedicação, você precisa cuidar de você, guarda essa frase, você precisa cuidar de você como você cuida de quem você ama. Vocês cuidam de vocês mesmas, principalmente, né, as mães, como vocês cuidam de quem vocês amam? Se pergunta isso. Se pergunta a mesma coisa que a Alexandra me perguntou. Você se ama? Você ama a sua menstruação? Você ama esse poder que a natureza, Deus, te deu, que é um poder incrível de autoconhecimento? Eu, particularmente, desculpa, meninos, eu acho que vocês deveriam ficar menstruados pelo menos uns 3 anos da vida, uma vez por mês, que era para aprender tanta coisa que a gente aprende uma vida inteira menstruando, não é? Já pensou? Quem sabe eles também seriam mais sensíveis, né, com a questão. Tô brincando, eu não tenho poderes para isso, tá? Então, ó, continue se exercitando, não desista. Para diminuir as dores, corte a cafeína, que pode também te excitar errado, consumo de açúcar, se hidrata bastante e fique pronta para começar tudo de novo. Chega até dar vontade de rir de nervoso, né, amiga? Foi a revista Glamour que publicou esse vídeo. E a pessoa que traduziu, acho importante também falar, né? Que não fui eu. Vocês entendem? Fez sentido esse vídeo para vocês? Depois, se quiser, eu até mando para você compartilhar. Eu acho ele muito didático. E eu acho que ele ajuda a gente a pegar o fio para entender. Então, hoje, quem ainda não sabe em qual fase do ciclo menstrual está, um exercício para você fazer quando você sair daqui é olhar na sua agenda, ver ou lembrar quando foi sua última menstruação. Cada um de vocês sabe exatamente qual qual a data da menstruação? Já fica esperando, já sabe quando vai vir, não é pega de surpresa. Isso já é bom. Então vocês sabem mais ou menos quanto tempo dura o ciclo de vocês. Quem tem ciclo de 28 dias? Quem tem ciclo de mais de 28? E agora eu estou em dúvida. Vocês analisam, sabem ou não? Pouca gente levantou a mão. Quem tem ciclo de 28 dias? Quem tem mais de 28? Então tem gente que não sabe, né? Mas é muito bom saber. Se você não sabe qual a quantidade de dias do seu ciclo, quem tem de 28 dias tende a ter, por exemplo, se menstruar no comecinho do mês, no mesmo mês ainda vai menstruar no final. Então, você tem pouco tempo. Agora, um adendo importante. Imagina na cabeça de uma mulher que passa por pobreza menstrual em relação à infraestrutura e falta de recursos. Como é para a mente dela esses 28, 30 dias? Passa assim, ó. Quando você não tem dinheiro, gente, o tempo ele te come. Ele te atropela. Você não viu a placa do caminhão do tempo que te atropelou. Imagina como é agoniante, né, para a cabeça de uma mulher que sabe que está chegando perto de menstruar, ela não vai ter um absorvente, ou vai passar por humilhações, né, que são as dores psicológicas que surgem da questão, vai se sentir inferior. Por isso é importante a gente cuidar também da mulher que está ao nosso lado. Às vezes ela tem muita vergonha, muito problema de falar sobre esse assunto, mas se a gente observar com carinho, com cuidado, a gente pode identificar e ajudar. Que eu acho que é o papel de todas nós mulheres, podemos nos ajudar, né? Bom, agora eu falei sobre fisiologia, um pouco de fisiologia da mulher usando esse vídeo. Como vocês viram, eu não vim aqui para dar aula sobre fisiologia, é mais para exemplificar o que acontece hormonalmente, as oscilações do nosso ciclo. Alguém já ouviu falar sobre esse tema? O eixo psiconeuroendócrino imunológico? Esse nomão? Não? Isso é um tema que ele é também conhecido na medicina convencional como uma abordagem psiconeuroimunologia. Ela é uma abordagem mais integrativa da saúde. E ela é também vista como uma abordagem da terapia holística, que também é integrativa. Aqui, eixo, vocês sabem o que é, né? Então imagina uma corrente aqui com vários elos. E cada uma dessas partes aqui é um elo da corrente. O que vocês imaginam vendo o nome? A gente está falando de seres humanos, poderia estar falando talvez de alguns bichos, não sei, que eu acho que também se existe o estudo, né, do psicológico dos animais, mas a gente está falando de ser humano, um ser humano que tem mente, cérebro, hormônios e sangue, né, onde tem imunidade. E qual que é o objetivo de falar sobre isso, gente? É se entender mais amplamente.
é ainda fixar aquilo que a gente fez no começo da palestra com a meditação de amor. O que está envolvido com essa parte psico do eixo? Nossa cultura, as nossas crenças, nossa criação, não só a nossa cultura propriamente, mas a cultura em que a gente está inserida. Então, se a gente pegar, todos somos brasileiros aqui, acredito, mas se a gente for para outro país, a gente vai identificar muitas diferenças culturais em relação à família, a esse tema e a muitos outros temas, o que influencia também nessa parte psicológica do eixo. Então, você é esse eixo. Você, eu, cada um de nós aqui, temos esse eixo completo. A gente, cada um, tem uma bagagem em cada um desses elos. Mas eu divido ele em duas partes, porque essa parte aqui, ela é mais física mesmo, palpável. Alguém consegue palpar a mente? Alguém consegue palpar o psicológico? Não. Mas é possível sentir dor na mente? Sim ou não? E aonde a dor da mente é sentida? No corpo. Certo? Então, corpo e mente, eles se integram o suficiente para que o que acontece no seu psicológico afete o seu corpo físico? Sim? Está fazendo sentido? Então, aqui a gente sabe que o que mais tem de influência para ter uma boa saúde neuroendócrino imunológica, que seria, né, a parte neurológica, endócrina, os nossos hormônios, nossos fluidos vitais, e a parte imunológica, que é o corpo que defende o nosso organismo de patógenos, antígenos, etc. São os nossos hábitos, daqui a pouco eu vou descrever um pouquinho desses hábitos, e a nossa bagagem psicológica. Vamos supor, um exemplo. Imagina uma criança que passou por traumas psicológicos relacionados à pobreza, passou fome, passou 4, 5 anos da vida com vários tipos de sequelas psicológicas, apanhava da mãe, do pai, via briga em casa. Qual é a bagagem dessa criança quando ela se tornar uma adulta, se ela não fizer uma terapia, se ela não buscar um recurso? Talvez ela nem saiba que precisa dessa terapia e desse recurso para melhorar, mas ela vai levar alguns desses efeitos da bagagem psicológica dolorosa dela para o corpo. Alguém aqui já teve uma baixa de imunidade por estresse? Ficou muito estressada com a prova? Ai, fiquei gripada. Quem ficou muito triste alguma vez e teve um resfriado logo em seguida, ou teve uma queda da imunidade? Já aconteceu com vocês? Pindamonhangaba não tem gente estressada, gente. Se eu estivesse em São Paulo e perguntasse isso, mas era reunião do sovaco pra cima. Juro! Mas enfim, o que acontece no nosso psicológico é impresso no nosso corpo através dessa parte do eixo. Primeiro neurológica, que causa uma reação endócrina, o que pode causar abalos no nosso sistema imune, tá? Agora vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre o sangue e o fluido menstrual. Eu prefiro chamar o que a gente chama de sangue menstrual de fluido menstrual. Por quê? Vocês já pararam para se perguntar se o sangue da menstruação é o mesmo sangue que corre nas veias? Não. Não é. Porque, não, por exemplo, você vai ver, tem muita campanha para doar sangue, né? Por que ninguém pede para a gente doar o sangue menstrual? Porque ele não é o mesmo sangue. A gente tende a chamar de sangue por causa da cor dele. E que muitas vezes as mulheres nem sabem, mas a diferença de cores da menstruação também fala sobre a saúde delas. Um sangue mais escuro, ou um sangue muito claro, ele fala sobre algo que pode estar acontecendo na sua saúde. Então vocês precisam olhar para o sangue e eliminar qualquer intenção de nojo, ou de que repulsa. Você tem que olhar para o seu sangue e analisar, aprender a analisar se você está bem ou se você está mal. Não pode ter vergonha disso. Tem que ser um orgulho. E se um dia alguém fizer algum bullying com você por causa disso, tem que rir da cara da pessoa. É que ela não sabe se cuidar. Né? Então, qual a diferença entre o sangue e o fluido menstrual? Se a gente colocar um pouco de sangue em uma máquina de centrífuga, ela vai girar uns 3, 5 minutinhos e vai fazer essa separação aqui de hemácias, que é a parte mais pesada do sangue, são as células vermelhas do sangue, os leucócitos, que são as nossas conhecidas também células brancas, as células que cuidam para eliminar os patógenos, os antígenos que entram no nosso corpo e eles entram a todo momento. A todo momento a gente está ativando o nosso sistema imune.
E esse também é um ótimo exercício de amor. De você olhar para você e falar, poxa, neutrófilos, gratidão. Macrófagos queridos, linfócitos. Gratidão, porque você pode estar se alimentando bem, se alimentando mal, de ressaca, fazendo um monte de coisa errada na saúde e suas células de defesa estarão lá batalhando por você. E o plasma, que é a parte onde tem água, sais, minerais, vitaminas e outros componentes do nosso sangue. No fluido menstrual, ele pula, peraí. No fluido menstrual tem um pouco desse sangue em diferentes quantidades na composição de alguns elementos. Então, no fluido menstrual a gente vai encontrar uma quantidade diferente de alguns elementos do que tem no sangue. Mas tem um pouco de sangue, porém, o que mais sai na nossa menstruação é tecido endometrial. O que é tecido endometrial? São células que foram sendo, durante o ciclo todo, armazenadas dentro do útero para, se acaso você engravidar, ser ali o primeiro bercinho do bebê, que é onde ele vai ter a fonte de nutrientes dele e hormônios para se desenvolver. Que carinhoso, nem parece que é para doer tanto. Mas durante o ciclo todo, cada dia do seu ciclo, o seu corpo ele está trabalhando com as oscilações hormonais para fazer a formação deste lindo tecido aqui. E quando você menstrua, que você olha no absorvente, agora você vai lembrar que isso não é só um mero sangue. Não tem tecido endometrial no seu sangue venoso. Ele é o fluido menstrual. E a partir do momento que ele passa, do útero, enquanto ele está lá sendo só armazenado no útero, em teoria não é para existir bactérias. Mas quando ele passa do útero, que ele começa a descamar por conta da oscilação hormonal que a gente tem para menstruar, ele também é composto por mucosa da vagina e bactérias que estão também no nosso canal vaginal. O que também a gente pode observar que existe na nossa menstruação, se a gente pegar e mandar para análise, é que podem existir componentes tóxicos. E isso vem, gente, da utilização de vários produtos cosméticos que a gente pode utilizar, que são muito apelativos no mercado, como desodorantes vaginais, vários tipos de aromatizantes, que tem nos produtos, parabenos, que são xenoestrógenos, são confundidos com hormônios no nosso corpo. Então, da mesma forma que a gente pode pegar as fezes e a urina, levar para análise para entender o que pode estar de errado no nosso corpo, a gente também pode fazer com o sangue menstrual. E por que você está falando isso, Dani? Porque é muito silencioso também, a pobreza menstrual ela é muito silenciosa, mas é muito silencioso também como a gente se deixa enganar pelo comércio, pelo mercado que existe hoje, em relação a produtos de higiene e até mesmo produtos para menstruar, como é o caso do absorvente descartável e tal. Então, esses componentes, eles podem também, inclusive, aumentar o risco de dores, aumentar o fluxo menstrual, e isso acaba gerando um grande problema. Então, grande parte da nossa menstruação é esse tecido menstrual, e um mito que a gente também reproduz errado é falar, a minha menstruação está saindo coágulos. Essas placas que saem na menstruação algumas vezes, vocês já falaram, é um coágulo. Alguém já ficou assustada com isso? Acha normal? Por mais que seja normal, dependendo da espessura e o tamanho, pode informar que o corpo precisa de uma atenção maior. Então, se você tem recorrentes placas muito grandes saindo na sua menstruação, é melhor fazer uma visita na ginecologista e pedir para ela te analisar, porque isso pode estar significando algo relacionado à endometriose ou alguma doença no útero e que precisa ser investigada. Mas pequenos pedaços até médios, é normal. E o que é esses pedaços? Eles são coágulos? Não tem fatores de coagulação suficiente no sangue que está presente no fluido menstrual para causar coágulos. Eles são nada mais do que pedaços do tecido endometrial que, ao se descamar, eles não se dissolvem e eles saem inteiro. Vocês sabiam disso? Mais um crédito no banco da riqueza menstrual para vocês. Meninos, vocês estão gravando, né? Vocês
contar pra mulherada que vocês sabem. Isso é tema para impressionar mulheres, viu? É conquistar a gatinha? Tem que saber essas informações. Curiosidade sobre a cólica. Agora uma parte importante. Ai, tá tudo sendo importante, né? Curiosidade sobre a cólica. Alguém já parou para pensar por que tem cólica um mês? Por que a cólica varia um mês? Às vezes ela é mais forte, às vezes ela é mais fraca. Tem muito a ver com os hábitos, tem muito a ver com o psicológico que a gente tem durante o nosso ciclo. Mas, na verdade, são reações químicas, né, que o endométrio passa e que, antes de dissolver essa parede, que precisa ser descamada e sair, ela dá uma enrijecida. Esse enrijecimento, ele acaba causando efeitos neurológicos entre o seu órgão e o seu cérebro, e aí você tem a famosa dor de cólica. Agora eu te pergunto, ou melhor, eu te conto. Antes de eu ter uma boa relação com a minha menstruação, quais eram as minhas principais emoções antes de menstruar? Melhor, a minha principal emoção era o medo. Eu sentia medo, gente. Quando chegava perto de menstruar, eu já... Ai, a dor, ai, acabou meu dia, ai, já tô com medo. Teve época que eu começava a tomar a Troveran dias antes. O lance de você tomar muito remédio todos os meses é que é muito prejudicial para o fígado, é muito prejudicial para a saúde geral. Então é para eventualidades. Eu tomava todo mês. Mas a emoção que eu mais tinha era medo. E o que o medo causa? O que o medo precipita no nosso organismo? A adrenalina. E o que a adrenalina é para o nosso psicológico? Sensação de lutar ou fugir. Eu tinha cólica. Eu não tinha amor nesse momento. Eu não tinha paz. Eu não tinha carinho. Eu não tinha acolhimento. Eu não me sentia confortável. Eu tinha muitas dúvidas a respeito de tudo isso. Eu achava que eu estava pagando realmente por pecados, por os meus erros de outras vidas. Era muita confusão na minha cabeça. Você acha que isso não agravava as minhas cólicas? E aí, quando eu fui e me fiz esse exercício de amor, já estava mais aberta, né? Porque quando eu tive meu momento tchan, vocês já viram que eu já estava mais aberta para buscar a minha melhora. Mas teve aquele momento que eu falei, cara, eu preciso aceitar o amor. E o que o amor... Jurava que era um violino que ia tocar. Que eu falei, amor, já o violino ia combinar aqui agora. Que lindo. Mas qual que é a sensação, ou melhor, qual que é a liberação química que o nosso corpo tem quando a gente está em estado de amor? Serotonina, ocitocina, dopamina. E isso faz o que com o nosso sistema? Causa relaxamento. Estou tentando fixar aí da história do amor, para vocês não acharem que era só uma balelinha romântica, tá? Então, faz toda a diferença, sim, o seu estado psicológico, como você se prepara para a sua menstruação. Não pense na sua menstruação um dia antes de menstruar. Uma semana antes de menstruar, você já começa a se dar mais esse amor, se incentivar com mais carinho, evitar o estresse com fulano de tal, colocar ponto final para determinadas coisas que tem que começar, que tem que parar de acontecer na sua vida. Você usa o seu ciclo para se renovar. Você usa mais o seu ciclo com sabedoria e poder. Porque se a gente depender da sociedade, dos tabus que já existiam anteriormente e de muitas pessoas maldosas que querem agravar a gente como seres inferiores, o que eu mais ouvi mulheres ao longo da minha vida falar a respeito da menstruação é que elas se viam inferiores porque menstruavam. Eu imagino que muitas de vocês talvez não vejam isso, mas se pergunta no seu íntimo, se pergunta na sua mente inconsciente, na sua mente subconsciente, se algo em você não se diminui. E aí lembra do que eu vou te falar agora. Faça o contrário. Você é superior. Não superior a alguém, mas você é superior quando você entende como controlar melhor o seu ciclo, quando você entende como controlar melhor esses efeitos de oscilação hormonal. Sabe o filme Avatar? Bora se tornar avatares da menstruação. Mestre, guru de si mesmas. Como? Gente, é um exercício simples. Observe todos os dias. Faz o exercício do grande estudo das 12 luas.
que você vai conseguir, em menos de um ano, ser uma grande mestra da sua própria menstruação. Você vai lembrar da sua menstruação não só quando ela vem como fluido. Você vai estar em algum momento do seu mês, vai estar naquela sensação boa de paz, falar, nossa, eu devo estar ovulando, ou eu devo estar próxima de ovular. Quem é que sente quando está ovulando? Dá umas pontadas, não é? Você tem umas sensações assim? Estuda mais isso. Quando você perceber que você já sabe reconhecer um sinal da sua fertilidade, ou da sua ovulação, ou do seu período pós-ovulatório, comece a se perguntar, quais sinais mais eu estou sentindo? Converse mais com você. Faça reunião. Eu não falo sozinha, eu faço reunião em grupo comigo mesma. Você precisa se conhecer mais como? Gente, se dando tempo para isso. Coloca na agenda. Preciso de mais tempo para me autoconhecer. Tá? Se você cancelar algumas horas de rede social, que às vezes é inútil, né? Às vezes a gente faz coisas úteis na rede social, mas muitas vezes a gente procrastina. Troca esse tempo por autoanálise, por autoobservação, que vocês vão chegar a lugares incríveis de si mesmos. E como eu mencionei no começo, né, a dor psicológica, ela me agravava muito quando eu tinha cólica. Então era o momento que eu olhava para as minhas dores, olhava para os meus traumas com mais profundidade. E era horroroso. O que eu sentia? Mais medo, mais adrenalina, mais enrijecimento, mais cólica. Se eu tiver mais um amor, mais um conforto, mais um carinho. Sabe o que faz para liberar a ocitocina? Carinho. Quando a mulher grávida vai ter o neném, o que o médico coloca, né? O soro, o pessoal chama de soro da dor. É ocitocina, que entre aspas é para aumentar a contração. Mas qual é a forma de você liberar a ocitocina normalmente no seu organismo? Abraçar quem você ama, ser acariciado do jeito que você gosta, abraçar pessoas do seu convívio, estar se sentindo segura. Então a sensação de proteção e segurança, ela libera a ocitocina. Era tudo que eu não sentia. Eu sentia medo, eu sentia desespero, por exemplo, de ter cólica em algum lugar que ninguém podia me acolher. Então eu ficava totalmente desesperada, já pedia na adolescência várias vezes para minha mãe me buscar em algum lugar que eu estava, porque eu achava que eu ia desmaiar. Já desmaiei de dor. Já desmaiei de dor. Então é tanta coisa que envolve o tema que só fazendo essa análise mais profunda a gente consegue entender. Bom, essa aqui, a doutora é uma ginecologista, obstetra, ela é espanhola, o nome dela é doutora Enriqueta Barranco. E dentre muitos títulos que ela tem no país dela, um deles é filha predileta da cidade de Granada, que é a cidade dela, La hija predileta da cidade de Granada. Por que ela ficou conhecida assim? Porque ela teve um trabalho muito minucioso, cuidadoso, carinhoso com mulheres em relação à conscientização do ciclo menstrual. Eu diria que além de milionária menstrual, ela também é uma investidora, né, de mulheres. Ela investe no conhecimento de mulheres. E uma das pesquisas mais interessantes que ela tem foi realizada em 2015, onde ela analisou o fluido menstrual de mais de 400 mulheres, quase 500 mulheres, e também a ficha, um formulário com muitas perguntas para entender, né, sobre a vida dessas mulheres. Ela analisou e viu que todas, ou quase todas, tinham componentes tóxicos na menstruação. E esses componentes tóxicos, por tristeza da nossa vida, eles estão presentes nos absorventes descartáveis. Nos absorventes descartáveis, o que a gente não pode repudiar, principalmente no momento de pobreza menstrual, uma menina que não tem onde menstruar receber um absorvente descartável é uma bênção. Mas lembra que eu falei que a riqueza menstrual, nessa parte, ela tem a ver com o poder de escolha, de você saber o que é melhor para você? A doutora Henriqueta, ela foi mais a fundo e ela viu que esses produtos que são utilizados, desde o plástico, aos aromatizantes, a todos os componentes químicos, o gel, do absorvente e tal, além de serem muito agressivos para a natureza, demoram mais de 300 anos para se decompor com o nosso fluido menstrual, eles estavam presentes na corrente sanguínea das mulheres, eles estavam presentes no fluido menstrual das mulheres. Um desses componentes, que é o mais alarmante, que é o xenoestrógeno, ele é uma molécula muito parecida com o estrógeno humano. Então, o que acontece com o nosso corpo? Ele confunde. São componentes que ela conseguiu provar que alteram o fluxo menstrual das mulheres, principalmente aumentando a quantidade
de fluido, o que pode causar mais dores e o que comercialmente é muito interessante, porque faz as mulheres usarem mais absorventes. Então, esse poder de escolha sobre o que acontece também de forma silenciosa no comércio das mulheres é muito importante. E é nessa hora que eu agradeço Fabis, toda a direção do Senac, a mulherada que eu ainda nem conheci de nome, quero abraçar vocês por estarem tomando essa iniciativa, que apesar de alguns homens a gente vê que a maior parte são mulheres aqui, é que mulheres precisam empreender em mulheres. Mulheres precisam empreender olhando para suas próprias dores, para suas próprias dificuldades, e precisam se fortalecer nesse comércio, que eu não sei quem inventou o absorvente descartável, mas quando ele foi inventado, talvez nem tenha sido pensado que isso acarretaria nesses problemas fisiológicos. Porém, em algum momento alguém viu que isso poderia ser muito lucrativo. Eu, por experiência própria, quando eu parei de usar os absorventes descartáveis, meu ciclo mudou completamente. Quantidade, parei de ter infecções vaginais, candidíase, eu tive muita infecção urinária também. Eu sou alérgica, além dos produtos que fazem mal de forma silenciosa, eu sou alérgica a alguns componentes. Então eu ficava assada, saía bolinhas, coceira. Era um inferno. Não gostava, mas eu não conhecia outra opção. Depois que eu conheci essa pesquisa, eu posso até enviar para vocês se vocês quiserem ver, um trecho dela, porque ela é grande, longa e tal, mas acho que o resumo é possível. Ela mostrou para mim que eu não estava errada, que o meu corpo, ele estava falando comigo. Eu não sabia ler, não sabia entender. Então, ela é uma personalidade muito importante para esse tema, para pobreza e riqueza menstrual. Por isso que eu trouxe ela aqui. Como é que a gente está de tempo, gente? Está tudo nas ordens? Faz quanto tempo que começou essa segunda parte? Faz uns 40 minutos, mais ou menos. 40? Tá, então tá tudo certo, vai dar tempo. Eu trouxe para vocês... Peraí. Um pouco... Trouxe as poesias... Um trechinho do livro Mistério Lunar, que é esse livro juvenil, que, aliás, quando se ele for lançado, tiver ilustrado, vale a pena nós, mulheres adultas, lermos como se fosse a primeira vez. Porque a nossa criança interna, ela vai absorver conteúdo, conhecimento e tal. Eu vou ler para vocês um trechinho onde a avó conta para Manu, que é a sua neta, que ficou menstruada pela primeira vez, um pouco sobre o sangue e sobre algumas relações do sangue com a natureza. Tá? É só um trechinho, não é muito longo, tem 12 páginas aquelas. Brincadeira. Vamos lá, vou tentar fazer aqui. Mas vamos lá, o que a lua tem a ver com esse sangue? O nome do livro é Mistério Lunar. O que a lua tem a ver com esse sangue? Dona Graça abriu o livro e continuou a explicar. Existem mistérios entre a mulher e a lua. E eu vou te explicar porque somos tão parecidas com ela. Nós temos tanto em comum com a lua que eu gosto de olhar para o céu da noite e chamá-la de madrinha. Manu ouvia atenta, pois apreciava muito os momentos que passava com sua avó. E sua admiração aumentava a cada conversa. A lua é um corpo celeste importantíssimo para o planeta. E isso quer dizer o quê? Perguntou Manu, entusiasmada com a história. Quer dizer que se a Lua não estivesse na órbita da Terra, a vida no planeta não seria como é. As energias entre Lua e Sol fazem a vida se gerar aqui. Os olhos de Manu brilhavam empolgados com as informações. Sua força exerce total influência sobre os movimentos das marés. Ela tem mais de 1/4 do tamanho da Terra e 1/6 da sua gravidade. A Lua gira em torno de si mesma, assim como a Terra, e como permanece girando em volta da nossa órbita, ela também gira em torno do Sol, fazendo assim 3 movimentos diferentes. A cada 7 dias acompanhamos a evolução de uma fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra, ou seja, iluminada somente do lado que nós não vemos, dizemos que está em sua fase nova, escura. E quando o Sol ilumina a parte que vemos, ou seja,
Quando ela não está posicionada entre a Terra e o Sol, nós dizemos que está em sua fase cheia. A Lua tem mais duas fases, a crescente e a minguante, que influenciam muito na natureza da Terra também. Uau, vó, que legal! Como eu faço para ver isso? Observe a Lua todos os dias, não somente pela noite, pois é possível vê-la de dia também em algumas fases. Medite estudando dia, à noite, você verá isso acontecer. A garotinha sentia sua imaginação ferver. Um silêncio tomou o quarto e ambas tomaram um pouco de chá. A Lua leva 28 dias para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. E durante este mesmo período, ela dá uma volta completa em torno da Terra. É por causa disso que vemos somente uma face da Lua, uma face da Lua. Se ela não girasse em torno de si mesma, nós veríamos o outro lado dela também. Sabe, uma vez eu fiquei pensando nisso, vó. Em quê? Em ver o outro lado da Lua. É mesmo? Olha só que interessante. Manu, com seu olhar sério e concentrado, fez um sinal positivo com a cabeça, mostrando seu ar mais maduro. Dona Graça abriu o livro e mostrou todos os movimentos representados em imagens. A pequena ficou mais entusiasmada ainda, querendo ir no seu jardim para observar melhor o céu. Mas era tarde da noite e ela entendeu que isso poderia ser feito outro dia. Vó, até agora eu não entendi o que isso tem a ver com o sangue. Esse sangue é como se fosse a lua. Como assim? A senhora de pele enrugada olhava para a menina, tentando expressar com os olhos sua paixão pelo assunto. Você sabia que o intervalo entre uma menstruação e outra é de aproximadamente 28 dias também? E que a cada 7 dias nosso organismo também passa por uma fase diferente, assim como a lua? Além disso, nossa menstruação também movimenta muito das nossas águas, dos nossos fluidos, nossos sentimentos, hormônios, emoções. Você sabia? Não sabia. Agora já sabe. Vó e neta gargalharam juntas. Eu peguei esse trechinho, gente, porque quem aqui já ouviu falar que a fase da lua influencia no ciclo menstrual? Eu ouvi falar sobre o cabelo. Influencia se corta ou não o cabelo. Quando a lua está muito cheia, como é que a gente se sente? Uau! Ninguém sai de casa na lua cheia, gente. Pelo menos eu gosto de ficar acordada até mais tarde, só besta lá olhando para a lua. A lua influencia muito na vida de todos nós, todos os seres do planeta, por magnetismo. Você sendo homem, sendo mulher, sendo bicho, sendo planta, você é influenciado pela lua. Agora imagina a mulher, que além da lua do céu, tem uma lua no ventre, que também tem um ciclo, que também de 7 em 7 dias passa por uma fase diferente. Olha como a natureza nos convida para sermos sábias. Olha como a natureza, ela se comunica com a gente através do nosso útero. Quem é mamãe aqui? Nasceu na virada da lua? Mas já ouviram falar disso, né? Você nasceu na virada da lua? Não, você não. Todos. A lua cheia influencia bastante, a virada da lua. Isso tem a ver, gente, com o que acontece dentro das nossas células. Então, nesse trechinho onde ela ensina a Manu, que menstruou pela primeira vez, a entender que ela é um ser muito maior do que somente um corpo, com braços, com útero, mas um ser natureza, um ser que está conectado com o todo, que é influenciado também por essa natureza, o quanto dessa sabedoria a Manu vai poder estimular dali para frente. Gostaram? Sim? Cadê uma coisa? Bom, gente, então, minha recomendação para vocês. Como eu me cuido hoje? Eu me auto-observo todos os dias, eu não fico pensando na minha menstruação, deixo para pensar nela no último dia. Sempre que eu vou menstruar, eu já sei, né? Eu falo, eu menstruei hoje, já faço meu cálculo, meu ciclo é certinho, tal dia eu vou menstruar. 5 dias antes eu já começo a entrar em mais harmonia comigo, me amar mais. Eu faço esse exercício de auto-amor, não igual eu fiz no primeiro dia, mas eu faço esse exercício. Eu naturalizei esse cuidado. É o que eu recomendo para vocês. Auto-observação, auto-percepção e autoconsciência. Se valorizem. Valorizem mais esse ciclo de vocês, porque ele acaba dando o norte para muitas das decisões, dos eventos. No dia a dia, muitas vezes a gente perde isso, mas o tempo todo a sua natureza está tentando te ensinar
algo. E através desse fio que você segue do seu ciclo, você não se solta mais. Você aprende muitas outras coisas sobre si mesma, sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre seu corpo, se você usar o seu ciclo menstrual como um norte para isso. Agora vamos falar sobre os tipos de absorventes que existem, e a gente já está quase no final, e eu tenho uma surpresa aqui para vocês. A Carol, minha irmã, linda, empresária, mãe, a top da família, artista, gata, mas ela, além de tudo isso, ela costura, e ela tem aqui um kit, ela trouxe pra gente um kit, que se fosse vendido seria de 80 a 100 reais, para eu sortear para vocês de absorventes laváveis, como é que chama? Reutilizáveis, né? Absorvente de pano reutilizável. Antes de eu falar dos absorventes, alguém gostaria de ganhar isso? Sim, porque a Fabi, eu pedi para ela, falei, pode ter gente que de repente não está afim, que tem outra opção. Então eu queria sortear com quem realmente está afim. Aí ela vai passar aqui um papelzinho, e quem realmente está afim de participar do sorteio, quem ganhar vai achar legal usar, vai experienciar. Dos meninos, se você se sentir, minha namorada vai adorar, pode pôr seu nome também, se você ganhar, você dá pra ela, tá bom? Não tem problema. Eu vou continuar, pra gente não parar enquanto vocês assinam. Aí vai colocando o nomezinho aí, tá? Bom, quando eu comecei a estudar sobre o tema, eu descobri que ele era um buraco muito mais fundo do que eu imaginava. Existem vários tipos de absorvente, e uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fiz esse cuidado de amor, vocês lembram que quando eu contei a história eu já usava absorvente de pano. Eu parei de usar absorvente descartável, foi mais por conta da ecologia. Eu tinha uma conexão assim com a ecologia, tenho, né? Que é muito profunda. E aí eu só me conscientizei, eu falei, cara, eu não quero mais deixar meus dejetos, meus fluidos num absorvente que vai levar 300 anos para se decompor, que não tem um local adequado para ser jogado. Um pedaço de mim vai ficar nos aterros. Foi a informação mais do que suficiente, essa informação, para eu falar, ok, não quero mais. E aí nessa época eu estudava naturopatia, foi em 2008 quando isso aconteceu, e uma amiga que fazia, costurava, vendia também, e eu comprei, e desde então eu não usei mais absorvente descartável. Para não ser hipócrita, teve algumas vezes durante essa pandemia em que eu não consegui comprar, agora a Carol está produzindo para vender, eu não consegui comprar, e teve alguns ciclos que eu usei um ou outro absorvente descartável. E foi horrível, porque me deu a tal da alergia. E é engraçado, porque quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu via minha mãe colocar o Mods, né? Era assim que falava, Mods. Não sei nem por que chama Mods. Acho que era por causa da marca, né? Era marca? Era marca. Aí um dia eu falei, ai, que legal esse negócio, né? Eu vou testar. Me tranquei no banheiro. Vocês vão dar risada. Aí eu peguei o absorvente, abri, tirei aquela parte que tem a cola e colei! Mas não colei na calcinha. Eu colei a parte da cola na pele. Eu tinha 10 anos, me perdoa. Você vê, né? A falta de informação. E quando eu fiquei menstruada a primeira vez, a minha mãe disse, agora você é mocinha, agora você precisa colocar o absorvente, trocar ele em todo momento, porque senão você fica fedida, tomar muito banho, e não fala pra ninguém que tá menstruada. Enraizando o tabu. Então, assim, não é culpa dela, ela aprendeu de uma forma ainda menos informativa. O que a gente está fazendo aqui é sanando as dores da era passada e principalmente evitando as dores das próximas eras. Eu espero que vocês consigam levar essas informações para as mulheres da vida de vocês. As novas, as que não são tão novas e etc. Então, quando eu decidi parar de usar o absorvente descartável, foi porque eu queria
uma ecologia melhor. Eu falei, eu não me incomodo de lavar meu paninho. Qual o problema? Posso fazer isso pelo planeta? Posso, eu sou dani da terra, meu. Aí eu fiz, tá? Eu não quero influenciar ninguém à escolha. Eu quero que vocês façam a escolha que vocês achem melhor e nem se estão culpadas por qualquer escolha. Mas eu quero dar as opções, tá? Oi? Oi. O absorvente interno descartável? O coletor de silicone? Não, não tem. Ele é livre de componentes. Agora, compre sempre de uma marca autorizada. Porque tem muitos produtos chineses, desculpa, não é por conta da cultura, mas que vem da China e que não tem autorização da Anvisa. E aí eles podem ser feitos de material tóxico, tem componentes que... Até tudo que você imaginar tem. Acho que até brasileiro eles fazem. Então, ó, basicamente, nós temos dois tipos de absorventes. Os descartáveis e os reutilizáveis. Os descartáveis nós temos o externo, que é o tal do MODS, sempre livre, always, que é esse que tem vários formatos. O mercado apela para você escolher pelo cheiro, pela cor, pelo formato. Mas lembrando, pega a parte de trás da caixinha ou do frasco, né, dos absorventes, e lê a composição, pega cada um dos nomezinhos da composição e joga no Google. E aí você vai ver por conta própria, não acredite em mim, faça a sua pesquisa, que são componentes tóxicos. Só que o que essas empresas não informam, que muitas vezes as mulheres não sabem, colocando esses produtos tóxicos em contato com a sua mucosa vaginal, com a sua vagina, eles vão para o seu organismo. Assim como se você usa um cosmético que tem parabenos, que tem produtos tóxicos, maquiagem que tem chumbo. Antigamente tinha muita maquiagem, gente, que hoje em dia não pode existir mais. Hoje tem um apelo para o que não é testado em animais, para o que é vegano. Por quê? Não é só porque é bonito e ecológico, é porque faz mal para o nosso organismo. É porque acumula substâncias tóxicas no nosso sangue. Oi? Sabonete íntimo também? Também. Ele também foi material da pesquisa da doutora Henriqueta e foi um dos que mais alarmou. Por quê? Porque a maioria das mulheres usa e acaba tendo. Então procure, você tem que observar se a marca oferece garantia de que não tem. Porque eu acredito que tem algumas que já oferecem, tá? Fala, Gabi. Glicerina. Mas, por exemplo, na maioria dos glicerinados, desses mais comerciais, você vai ler lá na embalagem e vai ver que tem parabeno. O parabeno, ele é um xenoestrógeno, ele é confundido no organismo com hormônio. Então não parem de usar somente os produtos que são para a higiene íntima. Olhem para todos os produtos cosméticos que vocês usam, porque não é só através da vagina que entra no nosso corpo. Entra também através da pele, entra através das glândulas, entra através dos olhos, a gente passa, né, lápis. Quando a gente passa batom, a gente come esse batom. Ou beija o menino, passa ainda o chumbo pro menino. Os meninos têm que ser seletivos. A gata vai dar um beijo lá cheio de batom e fala, senhora, tem chumbo nesse batom? É vegano? Tem que saber perguntar. Porque assim, o comércio, gente, ele só vai mudar se os consumidores souberem o que está acontecendo. Então, uma das principais motivos de eu estar aqui, e eu agradeço imensamente a abertura do Senac e das Fabis, é por poder passar essas informações para vocês, tá? Então, ó, desses produtos descartáveis, a gente tem o externo e o interno. O interno é tão ruim quanto o externo ou pior, porque aí você coloca aquela substância desses tecidos que foram alvejados com cloro, que tem esses aromatizantes e tal, lá dentro do canal vaginal. O que leva ainda mais recorrência de intoxicação, tá? Então, são componentes tóxicos, a desvantagem deles, né? São componentes tóxicos, tempo de decomposição e processo de produção também é alto. Gasta-se muita água potável para produzir as camadas do absorvente descartável, tá? Qual que é a vantagem do absorvente descartável, gente? Usou, jogou fora. Você não tem muito trabalho. Porém, dependendo da sua consciência, você vai pensar, joguei fora? Fora da minha responsabilidade. Mas está no mesmo planeta que eu. Está num aterro próximo da minha casa. Misturado com o dejeto de várias outras mulheres. Então, cada consciência tem que se dar a sua sentença nesse sentido, tá?
mas não podemos negar que é prático. Eu não vou, ninguém é bom também dizer, poxa, é muito bom. Por isso, hoje já existem empresas que trabalham com absorventes descartáveis que são livres de componentes tóxicos. Uma marca que eu indico, recomendo, não uso, porque, como eu já falei, eu prefiro os de pano, mas que eu recomendo e que garante que é 100% ecológico não, que ele é 100%, ele é 100% ecológico e sem tóxicos. Ele se degrada em até 60 dias e ele não tem nada que intoxica o corpo, nada do que aquelas substâncias do absorvente descartável comum tem. E o processo de produção dele também tem algumas regulamentações para gastar menos água, para ser mais ecológico e tal. A marca se chama Amai, A-M-A-I. Eu até anotei aqui, acho que em outro slide. E ele é muito legal, já é uma opção mais ecológica. Inclusive, eu entrei em contato com a marca e pedi para eles me enviarem algumas amostras para eu mostrar na mãozinha de vocês. Mas não deu tempo de chegar. Acho que vai chegar no correio e quem sabe eu vou conseguir em alguma outra palestra utilizar. Mas ele é uma opção para essa praticidade. E ele tem o absorvente externo e o interno. Do interno só tem da marca Pentes. São duas marcas. A Amai só faz o externo e a Pentes faz o interno. E a calcinha reutilizável, a calcinha menstrual reutilizável. Qual que é a desvantagem? É um pouco mais caro, como vocês podem imaginar. Porém, dá para fazer um jogo. Inclusive, eu vou fazer isso, porque quando eu voltar a viajar, pode ser que eu necessite de alguns absorventes descartáveis. Eu estou mais acostumada a ficar quietinha no meu canto, principalmente em pandemia, né? Mas é bom ter alguns que são desse tipo, porque vai que seu paninho não secou num dia de frio, vai que você não tem outra opção, então você pode investir para ter alguns e utilizar variando com um de pano, por exemplo, tá? E aí a gente tem também os reutilizáveis, o externo e o interno. O externo são os absorventes de pano, que é o que a gente vai sortear aqui. Aqui tem 4 absorventes de pano, é um kit menstrual. Tem um grande, 2 médios e um pequeno. Tá? Quem ganhava seria para o dia que tem mais fluxo, para o dia que está normal e para o dia que está acabando a menstruação. Eles geralmente secam de um dia para o outro, dependendo do sol do dia, eles secam em horas. Eu já sequei os meus por necessidade com o secador, não inteiro, mas falta ainda está um pouquinho úmido, seca bem com o secador. E lavar é super fácil, né? Você passa sabão, no máximo que você vai precisar é um pouco de água oxigenada, o OX, que aí, não sei se vocês já viram, colocaram oxigenado em cima do sangue, ele faz aquela fervência assim, ele desloca as moléculas, né, do sangue e do tecido endometrial que está no seu fluido, e aí você fica com um tecido branquinho, novinho, pronto para reutilizar. E as calcinhas absorventes, que é uma tecnologia muito bacana, que é uma calcinha que já vem acoplada para você usar nos dias da menstruação. Ela custa uma média de 40 a 80 reais, você investe em umas 3, e se você parar e pensar, mas é muito. Não, mas com 3, 4, você consegue todos os seus ciclos do ano. Se você colocar na ponta do lápis, dividir por 12, e depois calcular quanto você gastaria com absorvente, talvez dê até menos, entendeu? Porque eu não sei quanto que tá os preços dos absorventes. Mas quanto mais baratinho, pior. Porque os componentes químicos podem ser ainda de mais má qualidade. E o interno, que é o coletor de silicone, que eu nunca me adaptei, eu nunca consegui usar aquilo, tentei, assim, experimentei, mas nunca consegui usar, mas ele é eficiente, sim, para algumas mulheres, porque você tira, joga o copinho, né, o sangue que está no copinho, o seu fluido, lava e pode reutilizar de novo. Tá? Então, vai do seu gosto, vai do que você se sente melhor. Como eu falei no começo, a riqueza menstrual ela tem a ver com o nosso poder de escolha, não somente com o que a gente que está sendo oferecido, né? A gente tem que estar consciente do que está utilizando. Agora, ideias de negócio, porque, poxa, a gente está no Senac. Senac é um lugar para isso. Eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar. Mas ideias de negócio, gente, vamos supor que você, né, porque a gente falou de pobreza menstrual, que também tem uma parte que tem a ver com recurso financeiro. Imagine só uma cooperativa de mulheres que decidem investir em produção de absorventes reutilizáveis. Não tem esse interesse, mas tem costureiras na minha família.
vou fazer um agrado para ela e pedir para ela fazer os absorventes para mim. Ah, eu curto muito, faça você mesma. Aí você vai lá no Google, coloca molde de absorvente reutilizável, imprime, corta, vai, faz à mão. Tem gente que vai preferir isso. Ou compre de produtoras locais, né, para deixar a receita na sua cidade, deixar a receita entre as pessoas que você conhece, gerar emprego também para as pessoas que estão à sua volta. Porque hoje existem 2, 3 marcas, por exemplo, de absorvente reutilizável que estão no alto. A gente tende a sempre escolher uma e dar muito valor para isso. Mas às vezes ela é lá de Santa Catarina e sua receita está aqui em Pindamonhangaba. Então por que não procurar quem faz e está aqui do lado? Procure comprar de produtoras locais. Mas a ideia de ser um negócio entre mulheres, eu particularmente gosto muito e influencio sempre que eu posso. Bom, agora a gente está finalizando, está acabando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Só uma colocação, Dani, que eu acho legal a gente falar que o coletor, né, é muito interessante pela questão da observação. Acho que é a melhor forma, né, de você ter essa noção. E também tem esse ritual da lua, né, de plantar a lua, de esse fluido você também, né, jogar nas plantas, enfim, né, fui descobrindo isso aos poucos, mas sim, é um ritual de conexão com esse feminino sagrado também, né? Verdade. Alguém já ouviu falar que fluido menstrual é um bom adubo? Já ouviu falar? E o porquê disso? Simplesmente por componentes químicos, nitrogênio, eu não vou saber, são 3 principais componentes químicos que tem e que ele serve, se for dissolvido, ele serve para você adubar plantas. Ai, mas eu vou usar meu sangue para adubar plantas? É um jeito de você se conhecer mais também. Eu, particularmente, quando morava aqui em Pinda, eu tinha mais esse costume. Em São Paulo, eu não tenho mais. Mas eu acho super válido também fazer essa associação, né, com a natureza, porque às vezes a gente pensa que é sujo. Quem aqui já pensou que o sangue menstrual é algo sujo? Já pensou, né? Simplesmente porque ele tem um cheiro característico. Mamães que já tiveram parto normal, qual é o cheiro do parto? Eu nunca vou esquecer, minha irmã está lá fora, eu nunca vou esquecer o cheiro do parto, porque ele é muito forte. Não dá para descrever, mas se fosse descrever, seria assim, uma menstruação muito intensa com um cheiro de sexo muito intenso. É um cheiro característico humano e não é perfume francês. Então, a partir do momento que você entende que você vem desse cheiro, que a natureza humana está atrelada a esse cheiro natural, como é que você vai se ver como um ser mal cheiroso, nojento, que isso, que aquilo? Claro que eu não estou pedindo para vocês fazerem culto, né, de adoração da menstruação, mas não usem esses desodorantes, esses produtos que tem no mercado para tirar o cheiro. Procurem entender melhor como fazer isso através dos absorventes preferidos. Oi. Sim. E não só isso, mas também ele pode estar com cheiros característicos dos seus hábitos, os hábitos alimentares, o que você consome em líquidos. Por exemplo, tem pessoas que consomem muito álcool, outras drogas. Tudo isso influencia na composição daquele ciclo. Uma coisa que você pode fazer para melhorar a sua relação com a menstruação é melhorar hábitos. Então, quanto mais você cuida da alimentação, mais isso também se reflete na saúde dessas células, né? São células que todo mês elas vão ser colocadinhas ali como bloquinhos dentro do nosso útero para uma possível gestação. Eu vou de um lado para o outro, perco o controle aqui. Então, gente, agora para finalizar, eu falei que ia falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Hoje eu sou especialista em tratamento para ansiedade e depressão, principalmente de mulheres, com terapia natural, sem remédios, com um protocolo onde eu ensino desde hábitos básicos para equilibrar os hormônios, como também a ter uma melhor relação com a sua saúde, e utilizo medicina chinesa para tratar de fato, que é a cura prânica com que eu trabalho. Eu tenho também um clube de meditação online, que fica num perfil privado no Instagram. De segunda a quarta eu dou aulinhas lá, 2 tipos de meditação, uma aula de Hatha Yoga e um podcast de saúde natural, que é bem acessível, é R$16,90 por mês. Então é o meu serviço assim, para qualquer pessoa que queira ter um contato com esse conteúdo e desenvolver habilidades de concentração
por baixo custo. Também faço palestras e treinamentos em grupo, que no caso é como essa que a gente está fazendo. Se fossem mais encontros, seria treinamento, como é um só, é uma palestra. Realizo projetos especiais para empresas, então se a empresa fala, olha, nós temos X questões para resolver na área humana, você pode fazer? Faço um projeto especial. E sou escritora e amadora de muitas artes, muitas mesmo. Além disso, também tenho um curso digital na plataforma Hotmart, que é um programa de 12 semanas de yoga e terapia. E ó, esse cupom aqui, SENAC50, é um cupom de 50% de desconto que eu vou oferecer para qualquer pessoa que quiser comprar esse curso, que já é bem baratinho e pode ser parcelado e tal, mas se alguma de vocês se interessar, não é hashtag, tá? É só SENAC50, eu devia tirar o hashtag. Só SENAC50 é o cupom para 50% de desconto. Aí também é uma forma de se autoconhecer mais, é onde eu ensino meu método para controle da ansiedade e depressão. E é isso, gente. Vocês gostaram? Vocês estão felizes? Eu tô aqui, eu já tô com saudades. Vocês são muito quietinhos. Vamos fazer o sorteio agora ou vamos fazer depois? Agora. Depois eu vou declamar 3 coisinhas para vocês e a gente vai lá. Alguém quer declamar uma coisa? Alguém quer fazer uma leitura? Ficar para próximo? Ficar para próximo. Ai, que demais! Tá, vai. Não, Fabi ou Carol, vem aqui. Eu não vou escolher ninguém não. Vocês que... Tomara que quem ganhar fique feliz. Quem não ganhar, depois, gente, eu vou deixar o contato da Carol, da Kitipinda, como eu falei, influenciar quem está na região, né? Se vocês tiverem interesse em comprar, vocês falam com ela. Escolhe aí, chacoalha bem, mexe bem. Faz seguinha. Um kit de quase R$100, gente. Que pena que eu não posso dar um kit para cada um. Eu adoraria mesmo. Tudo bem? Yasmin, eu vou pedir para você abrir. E você, deixa o seu celular, Samuel. E você mesmo mostrar com as suas mãos, já que você é ganhadora, ele já está higienizado para usar? Ele já está higienizado para usar. Se quiser lavar, pode lavar. Isso. Lavar normal, tá? Isso. Ó, vou pedir para você abrir. Eu seguro aqui para você abrir um deles, só para mostrar para a galera como que é, para vocês verem, gente. Tá vendo? Ele tem as canulazinhas aqui, imita o absorvente descartável para ajudar o fluxo a ficar no tecido. Esse é o maior, aí tem o menor, não, esse aí eu acho que é o médio, esse aqui é o maior, para noites muito intensas. Quem tem mais fluido noturno? Vocês já tiveram também incidente de roupa manchada, essas coisas? Ele tem, Carol, preciso que você... Isso, ó, esse é o maior, e aí depois o menorzinho. Tá aqui. Yasmin, grata, viu? Tudo. Tá. Eu? Yasmin. Bom, gente, então, pode apagar as luzes de novo? Oi? Eu vou pedir só para a Carol explicar o que esse tecido tem e por que ele é atóxico, tá? Boa tarde, gente. Esse absorvente ecológico, ele é composto de 4 camadas de tecido, tá? Então tem uma primeira camada de tecido de algodão, isso é essa camada hipoalergênica que a Dani fala, né? O tecido de algodão, ele é 100% hipoalergênico. E tem mais 2 camadas de Melton, na parte, como se fosse no recheio, né, do absorvente, que o Melton é um tipo de tecido que absorve bem também. Então ele fica ali bem sequinho, não fica aquela coisa molhada em contato com a vagina, né, com a parte externa. E o que evita bastante essa coisa dos... Como é que você falou, Dani? Alergias, né? Das alergias e coceiras e tal. E tem essa última camada coloridinha, que ela é uma camada impermeabilizada. Então ela não vaza na calcinha, você fica despreocupado. Você pode deixar
de 20 a 25 minutos de molho na água com cândida, um pouquinho de cândida. Eu recomendo 10 ml para meio litro. 20 minutos fica branquinho, 20 a 25. Ficou branquinho, você pode enxaguar e pôr no varal. E olha, 5 anos de uso, viu? Cuidando bem, 5 anos de uso. Então vale muito a pena o absorvente ecológico. Eu uso, a Dani usa há muitos anos também. E a cada menstruação que vai passando, o seu fluxo vai ter bastante alteração. Então vai mudando, vai diminuindo, odores Até o próprio volume. O volume mesmo você vai ver que vai diminuir. Então é isso, tá bom? Obrigada. Uma coisa que a doutora Henriqueta, pode apagar, ela falou na pesquisa dela é sobre isso, sobre um componente específico que aumenta a quantidade do fluxo. Então não é estranho começar a usar esse absorvente e você ver algumas alterações nesse sentido. Vocês vão ver mais amor e tudo. É isso, gente. Então, ó, eu preparei aqui 3 textos. Um deles é bem forte e ele é feminista. Alguém que já passou por machismo? Sim? O machismo ele ainda é uma questão muito forte. Oi. Sim. Só lembrando, pessoal, que a gente tem um material ali. Quem quiser deixar alguma contribuição, alguma frase, algum poema, escrever algo pra gente, né, sobre esse encontro, tem caneta, tem papel, post-it, livro, fiquem à vontade para vocês trazerem as suas contribuições. E também lembrando que a gente está na última semana da arrecadação de absorventes para mulheres em situações vulneráveis, né? Então, se vocês puderem contribuir, a caixa de arrecadação está lá no atendimento. Então, é só trazer um absorvente que a gente vai destinar para mulheres em situações de vulnerabilidade social. Bom, obrigada. Lembrando isso, né, gente, que mesmo que a gente tenha o poder de escolha, quem não tem, o que tiver é bom. Então, não é porque vocês já sabem que o absorvente descartável tem todos esses problemas que a gente vai simplesmente ignorar que às vezes ele é necessário. Mas, claro, né, quanto mais a gente trabalhar com opções, melhor. Bom, falando sobre amor, eu gosto muito dessa poesia, apesar de que eu ainda não decorei ela, mas... Amor é alma em seu natural movimento, mínimo esforço em ação, empírico conhecimento, intrínseco saber do espírito. Amar é o fim e o princípio, fluxo contínuo, revolução nata para o indivíduo, teste de equilíbrio, transformação necessária desde o início. Amar, amor, alimento rico para a mente e emoções. Conforto consciente para todas as relações, escolha mais eloquente em todas as situações. Então, amar é uma forma de você estimular, agora você já sabe, seus hormônios para eles terem mais equilíbrio com qualquer área da sua vida. Então, em qualquer área da sua vida que estiver com muito medo, com muita tensão, com muito estresse, vale a pena colocar mais um pouquinho de amor? Vai valer a pena você fazer esse exercício, não só de amor com você, mas tentar se harmonizar com a situação, tentar sair de uma situação, procurar manter os seus hormônios equilibrados nessa intenção. Esse outro textinho que é mais feminista, esse eu acho que eu não preciso ler. Ele é assim. Eu sou mais forte que você, machista rebeldinho, que tenta me diminuir para me envolver no seu joguinho. Já aprendi que a sua presença me vampiriza, me enfraquece, me banaliza. E eu sinto a brisa da sua chegada, roubando minha energia como se eu fosse obrigada. Hoje sei fechar meu corpo, sei fechar minha mente, mas já fui muito sugada por estar inconsciente, distante de mim, ausente, dormente, desunida, enfraquecida e atraída pela sua força subdesenvolvida. Você é o que é e eu sou o que sou. Na moral, cada qual com o seu varal, mas o tempo é fatal. Eu aprendi com muito sofrimento e dor e me segurei na fé para me livrar desses desses manés. Eu conheci a força do meu eu superior e me salvei. Hoje eles temem a mulher forte que eu me tornei. Eu exercito as rimas e as poesias. Não dou mole para machista que desrespeita as minas.
Eu sou Dani da Terra e não me calo. Pelo contrário, enquanto houver machismo, meu compromisso é enfrentá-lo. Meio forte, né? Mas às vezes a gente tem que ser um pouco. Enfim, para terminar, um recado de mim, de Dani, para vocês. Mulher, preste atenção. Fortaleça sua divina, sua guerreira, sua rainha. Não aceite nenhum tipo de energia que te tire a alegria de ser o que você é, como é, com seus sonhos, suas lutas, seus desejos e suas curas. Não espere mais, você é capaz. Se fortalece, se une e faz. A transformação não é uma sorte, só existe um caminho para mudarmos esse desequilíbrio que só traz dores, energias e morte. Se levante e se mantenha presente, se una e se torne consciente. O que pode mudar essa história é sermos mulheres fortes e unidas sempre. Grata, muito grata, agora por favor, preciso muito agradecer nesse finalzinho, principalmente, né, toda a equipe Senac Pinda, cada um de vocês que estão na linha de frente desse projeto, de tantos outros, quanto vocês são importantes, parabéns. A Fabi, que, puxa vida, muito grata, viu, mana, por tudo que a gente passou naquele empreendimento e agora, quem sabe, uma nova fase, né? Muito grata mesmo por você ter me trazido. A Fabi, que eu não sabia que ia estar aqui, gente, que é outra Fabi querida. Gratidão mesmo pela recepção. E claro, a cada coraçãozinho aqui presente. Espero lembrar do rostinho de vocês. Voltando para São Paulo. Quem quiser manter contato comigo, eu sou acessível pelo Instagram. Qualquer pessoa que conversar comigo por direct, eu respondo. Meu Instagram não é assim, aquela coisa muito comercial nem nada. Pode entrar em contato comigo. E o meu site, danidaterra.com.br. Cabelo. Grata. O que vocês vão fazer agora? Vão continuar estudando? Vão embora? Então, vão com Deus, fiquem bem. Gratidão mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil e transformador. Até a próxima. Eu preciso passar o contato da Carol, é Aquário Ancestral. Eu vou publicar no meu story. Depois você compartilha? Então tá bom. Tchau. Fazer alguma coisa, né, Fabi? Alguma coisa. Dá um prazer. A minha também foi. Ni, vem escolher um. Tá filmando. Bonita. A bonita passando esse.